Oi, foi. E aí, qual é, rapaziada? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos hoje completar aí a nossa sériezinha pequena dos 3 Next, que vieram aí com essas mudanças fatais e como eles se comportam e como eles já foram antigamente, como são agora, quais são as diferenças. Tudo bonitinho. Vamos falar hoje então da Vexana. Lembrando, no primeiro vídeo a gente falou sobre o... Qual é o nome do comédia lá? Esqueci, mano. Esqueci o nome do comédia. Qual foi o nome do comédia? Parames, lembrei. Quase que eu tive que clicar nele pra saber o nome dele. Mas sim, Parames e tá aí, então, ela, Vexana, a nossa queridíssima nova personagem, agora com o Golem muito louco da cabeça. Tá, em contexto geral, muita coisa foi mudada dela, alguns status, pelo que eu percebi, consegui ver aí, entre outros lances aí da vida. História no modo geral, filmezinho novo. Só acho que uma ou duas coisas que mudaram realmente sobre as habilidades dela. E além disso, bastante coisa também no status base. Mas vamos falar no modo geral e a minha visão de análise sobre ela. Bom, inicialmente o que a gente pode ver aqui na realidade, vamos ver sobre os status base. Então, ela continha aqui, vamos ver. Dá pra ver aqui? Dá pra ver? Só tô... dos Xingueira, tá bom. Bom, 245 de move speed ela tinha antes, se manteve 245 que nem a gente vê aqui embaixo. Ela tinha 490 de mana, vamos ver quanto de mana ela tem. Manteve-se 490, mas tem que ver também os atributos acima. Ataque físico 112, padrão, não mexe, velocidade de ataque é 1 ponto, não tem problema, poder mágico não tem. Regeneração de HP, não, 3.8 acho que seria a ideia. Agora a regen de vida tá de 7.6, correto? Correto. Defesa física de 17 pontos manteve-se, mas a defesa mágica, que antes era 10, agora foi para 15, que ajuda muito mais nesse momento do jogo. Regen de mana como 20. Tem regen aqui? Aqui, 20, pronto, também, mantém. Nada de da crítico, 2.421 de HP, foi para 2.481. 40 pontinhos aí, né? Ok, 40 pontos é bom. O que mais? E só. Pela Vexana antiga com a nova, então só 3 coisinhas mudaram, mais 40 de vida, mais 5 de MR, então nada muito diferente do que a gente vê normalmente sobre ela. O que mais a gente tem? Eu fiz aqui, trouxe a Ivy de comparação a ela, para saber como é que são os status e explicar mais ou menos a diferença entre as duas. Como a gente já viu, ela tem 2.481 de vida e cresce 137.5 à medida do jogo. Level 15 ela fica com 4.406 de vida. A Ivy, por outro lado, tem 2.651, ganha 1.72 de HP e tem 5.000 de vida. Essa discrepância geralmente é ok quando vista nesse momento, porque a Ivy, além de ser um herói de mobilidade, ela não tem nenhum tipo de dash ou algum tipo de proteção a ela que ajude tanto a fugir de alguma coisa. Diferente da Vexana, que tem um próprio level 1, uma habilidade que já dá Fear no pessoal, né? Amedrontar, ou como vocês queiram dizer, que já é uma habilidade muito chata e ela consegue fugir de coisas com isso, fora a sua ultimate, que também funciona como controle de grupo e também é meio difícil tu querer ignorar um golem daquele tamanho para querer matar uma Vexana. Então, ok nesse quesito. 490 de mana, 510 de mana, 118 por level, 108 por level, normal, ela não spama tanto, a Ivy spama muito mais, ainda mais que ela tem que stacar, então é normal pra isso. 7.6 de regen de vida por 0.3 por level, 7.2 por 0.3, ela ainda tem mais regen de HP, ainda mais visto o curto alcance que ela precisa disso, então é ok. Mana 4.0, 4.2 de mana, vai até 7, no caso 6.8 dela. Ataque físico nem precisa falar muita coisa, né? A Ivy tem 115, mas ninguém liga. Não é tanto poder assim. Defesa 17 e 15. 19, 15. Vai vira 6.6 por 3.8, vira 6.3 por 38. Ainda assim, tem mais defesa física a Ivy, mas no caso a gente já falou sobre outras situações de poder correr, então é muito tranquilo. A comparação de média entre todos do jogo é bem tranquila, fora que a Ivy tem 10 de pontos de move speed a mais, então é bem mais suave pra ela conseguir correr, fora a primeira habilidade dela que também faz ela correr muito bem, mas ela não tem problema. Então, mais ou menos esse é um head-to-head entre os dois heróis. Vocês veem que não tem tanta diferença, ainda continua sendo um mago, mas o que muda mesmo são os kits dela que tiveram dentro do jogo. Deixa eu fechar essa aba aqui. A gente vai ver agora como era a antiga Vexana, que tinha essa mão gigante. Bem-vindos a mais um episódio Ô, garota. Herói em Foco, com Vexana, Vocês verem como ela era antiga. torcida. Tava presa, tomou umas alminhas, um suco de alma ali, tá suave agora. E é isso. Ela era um mago de pouco controle, acho que ainda continua dessa forma. Acho que ela faz cerco também. Habilidade, Espectro Encantado. Vexana Continua. lança uma força fantasma que causa dano mágico aos inimigos pegos no seu caminho e apavora os heróis inimigos.
Segunda habilidade. É isso, bem tranquilo. Nossa, muito simples. Mano. Primeira habilidade. Aperto da morte. Mesma coisa. Vexana lança uma garra fantasmagórica na direção designada, causando 200 de dano, mais 60% de poder mágico como dano mágico, no caso dos inimigos no caminho. A garra para no primeiro inimigo atingido, que será apavorado e terá sua posição revelada por 1 segundo. Então o poder fantasmagórico explodirá no local, causando 120, mais 40% de dano na base, tarará, aos inimigos próximos, apavorando-os por 1 segundo. Mudança. Aparentemente, a garra para no primeiro inimigo. Não atravessa mais. Tá vendo? Qual é a ideia de não atravessar? Agora ela funciona de outra maneira, é um efeito mais circular, então para controle de grupo acaba ficando muito mais forte. E eu acho que também explode a passiva dela. Se eu não me engano. Não sei se é essa a condição de passiva. Eu acho que não é, eu acho que a passiva manteve-se a mesma. Mas a condição de que explode é o segundo controle de grupo que aplica nos outros alvos que não sejam o primeiro. Então, pelo que a gente percebe... Não, aqui eu queria... Agora a única diferença é que não atravessa mais, mas o primeiro alvo que pega, se o alvo explodir e tiver alguém no meio do caminho, ele vai aplicar esse controle de grupo, além de uma pequena parte da passiva dela, que é o segundo alvo que explode. Então, ok, essa é uma grande mudança sobre esse quesito. Isso faz com que tenham mais possibilidades, porque ninguém fica reto o tempo inteiro. Numa teamfight é muito difícil ver 4 pessoas andando reto atrás de alguém, e tipo, ainda mais atrás de você, sabendo o que você tem. Agora, uma pessoa que você aplica o controle de grupo na primeira pra elas chegarem até você, num círculo em volta, o pessoal já tá, tipo, meio que sem noção ali também, né? Que vai ter que alguém passar, porque ele já tá no controle, enfim. Isso é bom, é um bom controle de grupo. Habilidade. Laço do Inferno. Laço do Vexana Inferno. invoca um poder amaldiçoado, causando dano mágico aos inimigos em uma área de efeito específica. Ultimate. Juramento. Tranquilo. Não mudou muita coisa também. Vexana alveja uma área com um feitiço necromântico, reduzindo a velocidade de movimento dos inimigos em 30%. Após 1 segundo, uma explosão de energia amaldiçoada atingirá a área, causando 450 de dano, mais 200 de poder de habilidade total, etc. Tal, aos inimigos atingidos. Mesma ideia, a única coisa de diferença é que agora tem lentidão. Então, nessa área em específico, antes de cair a habilidade, ela vai aplicar uma lentidão nos alvos. Além dela ter um controle de grupo muito forte, que é o amedrontar, como vocês queiram chamar, ela ainda vai ter esse círculo em volta, que se o pessoal tentar sair, ainda toma lentidão, e o dano é muito alto. Vocês viram que é 200% do dano, tá? 200% do poder mágico dela. Dano base. Level 1 já é 450, já é muita coisa já. Deixa eu ver o level 1 disso aqui. 200 de dano base e 120 da explosão. É quase a mesma ideia, mas só de ter 450 de dano base é muita coisa. O tempo de recarga é ok, mas ainda fecha tempo de recarga. Máximo 750 e 200% do AP total. Isso é muita coisa, gente, vocês não estão ligados. Mas o que teve de mudança? Apenas a lentidão, continuou sendo um dano alto, entre aspas. Mas vamos pra Ultimate. Vento amaldiçoado. Que teve a Vexana mudança. lança uma maldição que não pode ser purificada em um herói inimigo, causando dano mágico. Conforme a maldição continua, mais dano mágico é causado a cada segundo. Se o alvo morrer enquanto amaldiçoado, ou se sua duração chegar ao fim, Vexana invoca um fantoche na forma do alvo para se juntar a ela na batalha. Herdando parte dos atributos do alvo, os fantoches causam continuamente uma proporção de seu HP máximo como dano mágico aos inimigos ao redor. Tá. Grande mudança que tivemos na Ultimate dela. O que antes era uma habilidade em que existia uma mímica, de certa forma, ela conseguia roubar alguns atributos do seu adversário, geralmente era usado mais em carries, que era realmente o fator principal de dano, etc. Ou como efeito finalizador, que o pessoal conseguia pegar a alma e tinha mais um ali para causar um pouco mais de tormento sobre o pessoal. Né? Funcionava tanto na hora da morte, ou então até mesmo só como um poke aleatório, vocês viram, era DPS, era muito chato, e depois surgia aquela alma em questão para conseguir continuar fazendo aquele fator muito chato de pokear o adversário, estranhamente, né? Então isso acabou mudando e foi uma coisa muito melhor agora, que é o seguinte: Vexana invoca um cavaleiro morto-vivo no local designado, causando 500 de dano, base, só dele cair é 500 de dano base, mais 60% do seu poder mágico total, como dano aos inimigos atingidos e jogados ao ar por 0.8 segundos. É quase 1 segundo de controle de grupo a mais um controle de grupo se aplicando a ela. O Cavaleiro Morto-Vivo de Vexana se juntará à batalha por até 15 segundos. Tá, o que a gente tem a falar sobre isso? Vocês já viram uma teamfight acontecer nessa proporção? Tipo assim, 15 segundos é muita coisa. Por mais que existem, sim, teamfights que deliberadamente tomam muitos outros tempos e etc, mas, mano, 15 segundos é muita coisa.
ok? Dá pra fazer muita coisa em 15 segundos, e isso se você conseguir ficar vivo em menos de 15 segundos também, detalhe. Cada um dos seus ataques causa 300 de dano base, ok? Já são 500 que ele cai e 300 que ele vai te dar um tapa. Mais 60% do poder mágico total, mesmo atributo aí de crescimento da queda. Aos inimigos em uma grande área ao seu redor. Eu não sei se é um ataque em formato de meia-lua ou se é um ataque 90 graus. A gente pode ver isso daqui a pouco. Vamos ver. Basicamente, ela vai chamar, ele cai na ignorância, dá 460 de dano e o tapa 270. E aparentemente é em área, não é um dano individual. Ele corta tudo que vem no caminho. E durante 15 segundos, ele faz o estrago. Bem tranquilo. Pra contestar o objetivo... Nossa, é muito chato isso aqui. Qual é a ideia geral da Vexana? Que eu tô vendo dessa nova, pelo menos. Ela tá muito chata com as questões de todos os controles de grupo que ela tem. Ela vai ter um Clear Wave alto, também com a segunda habilidade, o que é bem forte. Fora que a ultimate dela também é muito importante e interessante sobre essa de contestar o objetivo. Essa contestação que ela vai ter é tipo assim, ela vai chamar num zoneamento, ou ela acerta a ultimate em alguém muito importante e elimina a pessoa, ou ela vai ficar com o Lorde durante 15 segundos pra zoneamento. Zoneamento que eu falo é tipo aquela ideia da Lolita aplicando cerco na torre. Que a Lolita ganha um espaço, ela ulta até a torre em volta, e aí aquela marca da ultimate faz o tempo necessário para a equipe dela quebrar a torre, e a equipe inimiga tem que respeitar esse espaço. Seria basicamente a mesma ideia. Ela trabalharia num base num cerco e também sobre essa questão de objetivo que eu acho muito forte do lado dela. Ok? Mas passiva. Feitiço Necromante. O feitiço também é tranquilo. O necromante é lançado nos inimigos sempre que Vexana causar dano neles. Se eles morrerem com esse feitiço, os inimigos explodem e causam dano mágico nas unidades ao redor. O dano base aumenta de acordo com o nível dela. Os fantoches de Vexana também aplicam o feitiço necromante. Mesma ideia. Mesma ideia. Quer ver? Ó? Se a ult também causar algum tipo de efeito na cabeça, é a mesma ideia. Chama aí o bode. Tá vendo? Fica um efeito na cabeça em cima da barra de vida do pessoal. Em questão, a passiva da Vexana não mudou. Ainda continua sendo a mesma coisa. Aplica a marca do toque amaldiçoado ao causar dano nos inimigos, a marca dura 5 segundos e fará com que os inimigos afetados explodam ao serem eliminados, causando dano, né, equivalente ao level, né, 170 no level 1 a 450 no level 15, mais 40% do seu poder mágico total. O dano base aumenta com o nível, que eu já tinha falado isso. O dano do Cavaleiro Morto-Vivo também aplica a marca do feitiço amaldiçoado nos alvos, ou seja, a ultimate dela também faz isso. Além dela ter esse sistema catastrófico de burst nos adversários, ela também tem essa pequena passiva chata que eu tenho que ver se essa passiva aplica nos minions. Se essa passiva aplica nos minions, ela é muito mais legal. Mas eu acho que é só nos heróis inimigos, acho. Depois você pode me explicar também por quê. Se, por algum acaso, essa queridíssima Vexana, deixa eu ver que eu nem vi essa skin dela. Se a Vexana tiver a passiva dela, e essa passiva, no caso, aplica em minions, isso funciona muito mais pra ela na ideia do Clear Wave. E também é muito mais divertido pra ela na questão de poke, porque tem alguns heróis, entre elas, em alguns matchups, que provavelmente alguns heróis podem ficar entre os minions, e ela pode usar isso a favor dela, pra ela quebrar o pessoal na porrada. Da Season 12 só, tranquilo. Bastante mudança. Ok, o que estão usando de equipamentos e etc pra essa menininha aí? Vamos lá. Não, isso aqui não é o que é certo. Vamos lá, acho que já deu tempo, o pessoal já deve estar bem ciente, mas pelo que eu tô vendo aqui é tudo ideia de burst. Tudo burst. Nossa, nossa, nossa. É tudo dano puro. Estão fazendo, sério que estão fazendo o tempo corrido? Tá, inicialmente o que eu penso. Ela pra burst é o melhor dela, porque como vocês viram, ela tem uma habilidade que puxa 200% do poder mágico dela atual. Então, algo que 200% é simplesmente o dobro que ela tem. Se ela tem 100, a habilidade vai causar o dano base mais 200, porque é 200% a mais. Ok? Lembrando se você tiver 100 de dano base. Se você tiver 200 de dano mágico, vai ficar 400 de dano mágico mais o dano base da habilidade. O que eles estão fazendo? O relógio estaca. Então, além de estacar poder mágico, que ajuda muito mais ela a chegar nesse momento de jogo, além da regeneração de mana... Regen de mana não, né? Além do acréscimo de mana que ela vai ter. Cetro Relâmpago ajuda também a cleanar a wave, também é forte nesse quesito, também quando pega alguém fora de exposição. O Cajado Genial teve a mudança, mas em um combo dela ela consegue sim destruir um pessoal e acumular os stacks máximos, ok?
A Glaive, da mesma forma, já é o dano pra entrar seco mesmo, e o pessoal se ferrou. Cristal Mágico, ok. Eu acho muito forte, é o melhor, por enquanto, ainda mais nesse medida de game. Entre o tempo corrido e as asas também é bem interessante. Se não for uma situação em que tem muito tanque do outro lado, você pode tirar ou o cajado, acho que você pode tirar tipo o cajado genial e colocar de repente um tempo corrido, ou então as asas sangrentas, que eu também acho bem tranquilo pra ela. O que mais estão fazendo? Tem que ver se a varinha brilhante destaca com ela, porque eu vi ela não tem ela não tem muito tempo de habilidade muito curto, então não seria uma das melhores opções, mas se for pra questão de poke, ela consegue se virar muito bem. Tem que ver se ela toma outrange. Acho que ela toma outrange de Ivy, de Parça ela não toma, mas de Ivy ela certeza ela toma. O que mais? Acho que até a Alice dá outrange nela. Né? Se ela não, óbvio, como ela é corpo a corpo, mas ainda assim a primeira dela é muito difícil de pegar. Domínio de gelo, não sei se é uma das melhores opções, só se for tipo assim, tem muito tanque do outro lado e soldado que vai querer bater de frente contigo e tu vai querer tancar, então se eles chegarem perto, tu já tá no comando. O colar do confinamento é uma opção, se teu time não faz nada, né, em questão de corta-cura, etc. O livro, eu acho que o livro é uma boa opção, por mais que o tempo de recarga dela seja muito alta, com o CDR e as outras coisas é bem interessante. Ainda mais CDR vai funcionar muito bem com ela, então acho que eu recomendo. Não sei se vampirismo funciona, né? O roubo de vida mágico deles. Não sei como ficaria nela, mas acho que com a questão de burst ela recupera a vida muito fácil. Mas como ela só tem o burst, se ela errar o burst, ela não recupera mais nada de vida. Daqui só. Acho que é de básico. Bem básico. Acho que a única coisa diferente é só o tempo corrido, porque eliminações você já consegue trazer o bichão de volta. Eu não sei se ela consegue chegar a um ponto de querer trazer 2 golems ao mesmo tempo. Eu acho que não, preciso dar uma olhada nisso. Mas se é o caso. Deixa eu ver a economia dela. Mesma ideia, o bicho fica na mesma coisa. E é isso, vamos ver. Sobre os equipamentos, agora a parte que eu gosto. Preparação, nós temos os emblemas. Emblema de forma geral para ela, o que vai funcionar é o emblema mágico ou o emblema de mago. Eu acho que continuamente ela vai ter a mesma ideia de fazer a queimação, porque é o dano de poke dela, né? Ainda mais pra chatear os adversários. Talvez se você inicialmente, se quiser, acho que é bem tranquilo se for usar a loja misteriosa. E dentre os mágicos, eu duvido que ela vai precisar de algum desses, fora a onda de potência. Mas aí fica a seu critério, realmente. Compensa muito mais você fazer um emblema desse aqui e chegar nesse 30 do que chegar nesse 30 aqui. Beleza? Tranquilo. De feitiço, feitiço pra ela acho que é normal. Tiro flamejante, flash ou avançar. Purificar em alguns casos específicos. E não sei se ela faz jungle, mas caçar ainda assim, mas eu duvido que ela vai fazer isso. E executar acho que nem precisa, porque todo o potencial dela de burst já existe. E galera, é isso. Vexaninha é feita pra vocês. Vou ver se eu trago também o Leon Mord, né, que é o último desses Next. E eu tô pensando em fazer um seriado também de heróis do ML do A a Z. O que eu vou literalmente fazer isso, só que com todos os heróis, o que eu acho que fica bem mais dinâmico e dá pra entender um pouco melhor sobre as situações. Óbvio que não necessariamente dessa mesma forma, que eu vou pegar um herói do passado, não. Vou só trazer todas as mecânicas dele, pegar uma informação a mais aqui e ali e trazer algo mais apetitoso pra vocês. Então, galerinha, foi isso. Obrigado a todo mundo que assistiu por aqui. Eu vou trazer vídeo depois mais tarde. Valeu!